Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, pelo pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, para que vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que lhe obedecerdes em suas concupiscências, tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas a graça de Deus, que tendes sido servos do pecado, obedecestes do coração a forma de doutrina a que fostes entregue, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servir a imundícia, a maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça, para a santificação, porque quando eres servos do pecado, estavas livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, por fim da vida eterna. Aleluia! Essa é a doutrina da soteriologia, que quer dizer a doutrina da salvação. E aqui também está a doutrina da amartiologia, que é a doutrina, o estudo do pecado. Esse texto e esse contexto de Romanos, capítulo de número 6, está aqui as duas doutrinas mescladas, uma em fusão e efusão dentro da outra. Por que, pregador? É porque elas apontam para Cristo Jesus, o único que tem o poder de nos libertar de toda a escravidão do pecado. Mas você pode me dizer, mas pregador, eu não sou escravo de nada. Será? Você sabia que a nossa mente é um labirinto e ela tem o poder de nos escravizar psicologicamente, emocionalmente, em áreas e aspectos que eu e você nem mensuramos?
Porque é bem verdade quando você está no seu recôndito e flui pensamentos que você não sabe nem de onde vem, não é verdade? Pois é, essa é a nossa mente. A mente é um labirinto. E já há um adágio cristão que dizia: mente desocupada é oficina do diabo. Então eu e você, nós temos que tomar muito cuidado, porque se um dia em Cristo Jesus nós fomos mortos pelo batismo dele, por que então agora vamos viver segundo os rudimentos, os desejos, as paixões da concupiscência da nossa mente, do nosso corpo, da nossa alma? Por quê? Se outrora ele já nos libertou de toda escravidão dos vícios que estão aí nesse mundo destruindo a mocidade, destruindo as pessoas pelos vícios mais vis e mais profanos e mais nefastos que estão nessa terra. E mesmo assim, você não se dá o luxo de entender que nós estamos em guerra com o nosso corpo, com a nossa alma e com o nosso espírito, e nós precisamos lutar pela fé, porque a graça de Deus está liberada aqui na sua palavra para nós. Mas o que adianta a graça de Deus se eu e você, se nós verdadeiramente não nos convertermos a Cristo Jesus, de dentro para fora e de fora para dentro, e entendermos que nós não somos mais deste mundo? Na oração sacerdotal de Jesus, ele orou assim: Pai, eu não os peço que os livre do mundo, mas os livre da tentação do mundo. Eu e você, nós, até então, enquanto vivermos, sim, Senhor, sim, Senhora, nós seremos tentados no corpo, na alma e no espírito, mas Paulo fala que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Está pensando que o diabo é videogame, é brincadeira? Não. Tome cuidado com os seus desejos, com os seus impulsos, com as suas taras. Se policie, se recicle, se drene, porque o nosso corpo quer, a nossa carne quer, mas há uma luta entre a carne e o espírito. Homem miserável que sou, diz o apóstolo Paulo, me livre desse corpo, dessa morte. Nós só vamos vencer o pecado e a tentação quando nós blindarmos a nossa mente com a palavra do Espírito. Lembra de Jesus em Mateus capítulo 4, versículo 4 em diante, onde ele venceu o diabo com a palavra de Deus. Não é com a sua palavra, não é com a sua arrogância, não é com a sua soberba, não é com a sua altivez, é com a palavra de Deus, a Bíblia, o Novo Testamento. Aí sim, você verá a glória de Deus sobre a tua vida em todas as áreas e aspectos. Eu acabei de ler para você. Em Romanos capítulo 6, do verso 1 ao verso 22, sobre duas doutrinas cardeais da Bíblia, que é a martiologia e a soteriologia. A martiologia é a doutrina do pecado e a soteriologia é a doutrina da salvação. Jesus já nos salvou, já nos purificou, já nos santificou, já nos regenerou. Agora cabe a eu e a você andarmos no caminho e vivermos para Ele, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, gente. Nós não temos que bater continência para sistema diabólico nenhum desse mundo, muito menos dos vícios oriundos desse mundo, que só faz destruir o corpo, a alma e o espírito do ser em si. Mas se você entendeu esse texto, esse contexto aqui, você vai viver o sobrenatural de Deus, porque você está em Cristo Jesus, você é nova criatura, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo no seu ser.